Olá, bem-vindos a mais um episódio de Mãe Só Muda o Endereço. O meu nome é Luísa, sou mãe de duas e hoje em dia eu tenho uma psicóloga, mas não tenho psiquiatra. Oi, eu sou Samara, eu tenho uma filha de 3 anos, um filho de 9 meses. Faço terapia muito antes de pensar em ser mãe, mas eu posso dizer que depois de ser mãe o negócio engrenou foi uma beleza, né? Ou ao contrário. E não tenho psiquiatra, por isso que hoje a gente vai tirar uma casquinha aqui da Morená, que é a nossa convidada de hoje, Morená Zugliani. Ela tem 2 filhos, ela é psiquiatra especializada, especialista, diva sobre mãe, maternidade, grávidas, puerpério, um pouco de tudo isso. Fala um pouquinho de você, Morená, bem-vinda. Obrigada, meninas, obrigada pelo convite. Bom, eu sou psiquiatra, né? Sou mãe também de dois meninos de 3 e 5 anos. Eu, enfim, né? Eu migrei, assim, para essa área, né? De que eu chamo de psiquiatria reprodutiva, porque, claro, engloba essa parte da psiquiatria perinatal depois que eu tive meu primeiro filho, né? Porque depois que eu tive meu primeiro filho, tudo mudou. Enfim, eu fiquei assim com muita sede, sabe? De entender um pouco mais desse universo, de entender o que que acontece com as mães, com as mulheres. É, e aí, a partir de então, eu me debrucei nisso, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhuma formação específica em psiquiatria reprodutiva, em psiquiatria perinatal. Ela não é ainda assim formalmente, né, uma subespecialidade da psiquiatria. Então, eu tive que correr bastante atrás, assim, sabe, para estudar e ir me especializando nisso. E aí aqui tô eu, né? Hoje em dia, assim, eu basicamente, assim, a maior parte das minhas pacientes são mulheres, né? Em diversas fases da vida e bastantes, assim, também nesse período perinatal. E é isso. Acabei de terminar meu doutorado, mudei todo o meu projeto de doutorado por conta da maternidade também, para tentar englobar um pouquinho, estudar um pouquinho, né, essas diferenças entre homens e mulheres, né? Entender um pouquinho mais sobre esses mecanismos. E é isso. Arrasou. Vem cá, o que que você mudou? Você foi doutorado no que antes e foi o que depois? Sobre o que ficou o meu doutorado depois, ele era É. uma coisa, ele era na verdade, meu doutorado começou como eu ia fazer uma validação, né, uma tradução, uma validação de um instrumento diagnóstico gigante, e mudei completamente por várias questões. Eu tinha muitos artigos publicados, né, em neuromodulação dentro da psiquiatria, né, isso é uma parte assim da psiquiatria intervencionista que a gente chama. E, e aí, assim, para aproveitar isso, eu quis fazer um gancho, né? E tentar entender um pouco sobre as diferenças, né? Das respostas, né? À neuromodulação em relação aos homens e mulheres, né? Porque são cérebros diferentes, né? Então, como que homens e mulheres vão responder a essas intervenções, né? De neuromodulação, especificamente a estimulação magnética transcraniana. E aí, enfim, Ih, tô. gente, já me perdi aqui, peraí. Falta a tecla SAP aqui. Assim, Ó, não tem nada a ver com psiquiatria assim, reprodutiva especificamente, mas foi a forma que eu encontrei de estar estudando um pouquinho cérebros de homens e mulheres, e enfim. Entendi. Mas é isso. Ô, Morena, mas você falou uma coisa super interessante que foi a sua própria experiência de maternidade que levou a você decidir, né, fazer Foi. essa mudança, Essa- assim, uma pequena Isso. mudança dentro do que já era o seu caminho profissional, né? Imagino. Uhum, Você uhum, pode falar uhum. pra gente, talvez, assim, o que que você aprende nos seus estudos, talvez algumas coisas que você aprendeu que seriam muito úteis pra você no momento da sua gravidez, ou do seu puerpério, algumas ferramentas que talvez você aprendeu do lado teórico, mas que você sente que teriam te ajudado se você, né, tivesse passado por isso antes. Ou não sei. Assim, quando eu engravidei, quando eu estava grávida e depois no puerpério, né, assim, eu não sabia nada, né, absolutamente nada de nada. Hoje em dia, sim. Então, assim, eu, por exemplo, eu passei hoje por a um gente baby continua sem blues. saber. Pois é. Eu tive um baby blues, assim, bem importante. E, assim,
E foi uma coisa assim que por mais que a gente estudasse, soubesse que existe, eu sabia que existia isso e tal, mas é o tipo de coisa que, sinceramente, assim, só quem passa assim na carne, sabe como é que é aquilo, que a gente consegue ter dimensão do que é. Eu acho que isso foi o que mais me marcou, assim, que talvez se eu realmente soubesse, sabe? Assim, mas não sei se teria como saber tão bem assim também. Isso talvez tivesse me ajudado, assim, a passar com um pouco mais de tranquilidade por esse período, né? Porque o baby blues, ele realmente, assim, ele não é nada patológico, claro, algo absolutamente normal, mas é algo que mexe muito com a gente, né? Assim, a gente fica, assim, muito mexida, né? Muito se sentindo muito vulnerável. E somado a tudo que, assim, essa transformação mesmo, né? Uma vez eu li essa frase, não lembro aonde, mas uma menina, uma pessoa, assim, falando sobre isso no Instagram, que ela falava assim, acho que foi a Carol Burgo, não sei, mas ela falava assim que a maternidade é um trauma, né? Assim, e realmente, assim, eu não tô falando de um trauma, numa coisa assim, também só negativa, mas no sentido de que a vida, ela muda completamente, né? É um antes e depois, aquela vida que você conhecia até então acaba. Eu acho que eu não tinha essa dimensão, sabe? Acho que eu só entendi isso na hora que eu tive filho mesmo, que eu vivi aquilo. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu acho que é uma mudança de identidade, é uma mudança do corpo, é uma mudança hormonal, né? Porque assim, a partir do momento que a placenta ali sai, você acaba com toda. Os hormônios, eles baixam, assim, né? Você tem uma queda hormonal muito grande, como você não vai ter de novo na sua vida, sabe? E aí, claro, né? Tem mulheres que vão ser mais vulneráveis a essa mudança hormonal, outras menos, mas fato é que muitas mulheres vão sentir essa mudança hormonal também. Então, a cabeça fica muito bagunçada, né? São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, talvez se eu tivesse um pouquinho mais de ciência, né, sobre isso, talvez isso tivesse me ajudado, não sei. Mas fica difícil, né, também a gente, depois É. que passa, que a gente fica fácil falar, né? Não, eu já falei disso algumas vezes aqui no podcast, né? Que eu tive essa realização um pouco delayed, assim, um pouco atrasada de que, nossa, minha vida vai mudar tanto. E eu passei por um processo de luto, assim, Mas é um luto mesmo. apareceu como uma depressão, talvez a mais profunda que eu lidei, mas eu queria só fazer um comentário que você falou, essa coisa assim, de saber que vai passar, é muito real, né? Porque eu, assim, eu aqui em Los Angeles, apesar do que as pessoas acham, fica frio, tá? Não é um frio, assim, mas fica frio. Aham. E aí, eu, e eu sou do Rio de Janeiro, né? Nesse, tipo, gente, você tá no sol o tempo inteiro, tá ali no calor, eu não sei, pra mim isso faz muita diferença. Então eu passei a sentir, mas nas últimas 2 semanas, assim, ai, cara, tô tão irritada, tô sem motivação, minha casa vai ficando bagunçada, aí, opa, é depressão, tá chegando, né? E assim, eu tenho a consciência, mas eu não tenho, sabe assim, tipo, mas pelo menos eu sei que é uma fase, eu posso tomar vitamina D, vou andar na rua, eu tenho meus mecanismos, assim, sabe? Mas assim, só de saber já me tira um pouco a pressão, sabe? De saber que, não, Uhum. vai passar, tá tudo bem, eu não tenho algum controle, eu tenho sobre isso, eu não tenho sobre aquilo, mas isso no puerpério, né, às vezes... É, 50, né? é, Então, pra é, gente ter essa perspectiva é muito bom mesmo, assim, porque... Mas sabe porque uma assim, coisa que eu. pode falar. Desculpa, eu ia falar um negócio só para comentar que eu acho que, mesmo a gente sabendo que vai passar, também isso não adianta, assim, eu acho que não adianta nada, entre aspas. Sem querer tirar a esperança das mães de segundos e terceiros, mas eu acho que, não sei, bom, o meu segundo filho foi muito mais difícil para a pera do que a primeira, que é a minha primeira filha, por outras razões que eu não podia controlar, porque você controla, não, a gente não controla nada, na verdade, né, na vida no geral. Uhum. Quando vem a maternidade, a gente descobre que o pouco que a gente achava que controlava, a gente perdeu. Então, o que sobrava, acabou. E eu acho que a gente também tem que, assim, a gente tem a sorte de ter filhos saudáveis, né? Eu sei que nós três aqui temos filhos saudáveis, mas às vezes tem pequenos percalços nesse caminho que podem mudar completamente a experiência. Então, por exemplo, minha primeira filha, cara, não teve nada. Ela nasceu, veio para casa, tudo maravilhoso, não teve, assim, teve dificuldade de alimentação e tal, mas ela estava 100% bem. A dificuldade era minha, era relação minha e tal, mas tudo bem. O meu segundo filho, cara, que teve que cortar o freio da língua com 2 semanas de vida, que não mamava, que não sei o que ficava histérico, porque ele não conseguia comer, nem a madeira ele pegava. Então, assim, imagina, eu me lembro de pensar assim, cara, como que eu não sei, como é que a segunda vez pode ser mais difícil que a primeira? E eu entrei em parafuso, e eu me lembro de pensar assim, como é que eu vou ser, assim, como é que eu acho que eu tenho capacidade de ter dois? Cara, a minha filha foi muito fácil. Eu comparava a minha primeira filha como uma beleza, muito fácil, do que o segundo, porque o segundo veio com esse extra
que outra vez a gente não tem controle, porque é genética, porque é qualquer coisa, porque é um problema X, Y, Z, que no meu caso é um problema ridículo, né, comparado a tantas pessoas que têm tantas outras dificuldades, mas naquele momento do puerpério, aquilo era, caraca, eu sou a pior mãe do planeta, e esse menino não vai conectar comigo. Eu falo assim, e eu eu não tive baby blues especificamente, não tive nada disso, mas eu lembro de pensar, eu não consigo conectar com ele. Porque eu não consigo dar o peito para ele, eu não consigo dar madeira para ele, eu não consigo conectar com ele de nenhuma maneira. Ele não pega nem chupeta, nem peito, nem madeira, e só chora. Eu não consigo acalmar. Que mãe é essa que não consegue acalmar o bebê, né? E Uhum. aí a gente entra num outro loop do tipo. E aí eu entrava nessa negação, tipo assim, pô, quem sou eu para ter dois filhos? Porque se você estava muito segura de si, sabe? Eu caí do cavalo, porque eu achei que ia ser, já sei como é que é e Gente, tal. E, pô, peraí, né? Vamos lá. o Mas loop, não sei, assim. eu não sei se vocês viram. Regra, né? Ah, Eu acho que fala. não tem, eu acho que não tem regra, assim, na verdade. A gente fica achando que é o segundo, vai entrar na roda e é isso aí, vai ser mais fácil. Na verdade, não é, né? Assim, a gente tem. Assim, eu tinha essa expectativa no segundo filho, foi engraçado, porque eu também. Eu pensei, não, agora eu já sei o que que é. Já sei o que que é baby blues, eu já sei o que que é, né? Eu já. E não teve jeito, mesmo sabendo o que que é, ele nasceu, eu tive outro baby blues. Durou um pouco menos que o primeiro, né? Assim, mas assim, chorava, chorava. Eu ficava assim, gente, minha vida acabou. Acabou, porque assim, eu ficava assim, eu não conseguia enxergar. Porque é isso, né? Você fica com aquela cabeça nublada, né? Assim, tem aquele livro, né? 60 É. dias de neblina e tal. Assim, você fica com a cabeça completamente nublada. Caos! E você fala assim, gente, Ah, assim, como que eu vou trabalhar, fazer minhas coisas com dois filhos? Impossível. A minha vida, acho que tinha assim, eu achei assim, cara, eu vou ter que desistir da minha vida profissional, acabou, não sei se eu vou conseguir. Porque na hora que um tava dormindo, o outro tava acordado, na hora que um tava acordado, o outro tava dormindo, eu não tinha descanso mais, assim, não tinha, né? Porque meu primeiro filho já tava no momento de que ele podia, né? No momento que ele tava ali dormindo e sei lá, brincando, se distraindo com alguma coisa, eu podia descansar. E agora não tinha mais isso, né? Eu ficava assim, caramba, o que que eu fiz da minha vida de novo, né? Assim, então onde que eu tirei essa ideia? Então eu sempre acho, assim, eu sempre costumo falar isso para as mulheres que não tem regra, não dá para botar essa expectativa. Tem gente que vai achar muito mais tranquilo, tem gente que vai passar outros perrengues com o segundo filho, que não passou com o primeiro, então é, é isso, né? Mas assim, deixa eu só fazer um gancho com o que você tinha falado, sabe, Luiz, assim, que eu acho super importante. É, porque, assim, existe o baby blues, que é algo absolutamente, assim, normal, né? A gente esperado, tá? É uma tristeza, uma melancolia, que ela é passageira, ela não fica, assim, o dia inteiro, o tempo inteiro, né? A mulher, nesse período, ela chora um pouquinho, mas ela consegue cuidar do bebê, ela consegue estar ali tentando se vincular ao bebê, ela consegue se distrair daquilo, né? Daquela tristeza ou daquela melancolia em algum momento do dia e tal. E aquilo passa, né? Dali 2 semanas no máximo. Isso tende a melhorar espontaneamente. Assim, quando você vê, você já tá ali, né? Você já esqueceu ali daquela tristeza. Enfim, as mudanças ficam, mas você se sente melhor, fica menos chorosa, tarará. Mas é, é muito diferente quando a gente está falando de depressão, né? Assim, usar essa palavra depressão, que a depressão ela não é qualquer tristeza, né? Assim, é uma tristeza que realmente ela permanece, né? Ela fica, ela toma conta do seu dia, né? Você não se distrai dessa tristeza e ela vai causando uma disfuncionalidade, né? Assim, a mulher ela vai ficando disfuncional, ela começa a se ver incapaz, assim, de se sentir bem, sabe? Ela não consegue, muitas vezes, cuidar do bebê, ou sente que fica prejudicado esse cuidado, né? Esse vínculo, né? Não consegue, assim, se desligar das coisas, de descansar, né? Um tempo que seja, se ela tem ajuda. Claro que, enfim, isso vai depender de cada realidade, mas é uma tristeza que realmente assim ela começa a ficar mais intensa, não só em termos de qualidade, né, de intensidade, mas também pelo tempo que se estende, entende? Então, se a coisa começa a se estender mais, é o que eu falo, tem que buscar ajuda, tem que fazer uma avaliação, porque não pode deixar a coisa evoluir, sabe? Não, eu acho essa distinção Morena. super importante mesmo, assim, eu passei por essa coisa que eu não tive uma depressão pós-parto, teoricamente, porque Uhum. a minha depressão, ela veio quando a minha filha tinha 1 ano e pouco,
E eu não entendi o que que era. Eu achei que eu tava triste, sabe? Assim, não, tô triste, gente, vai passar. E tipo, e todo mundo lidando, né? Porque assim, eu percebi isso hoje de manhã também, que eu tô meio down e tal. E aí eu falei, ai, pro meu marido, falei, acho que eu tô meio deprimida. Ele, tipo, já, sabe? Tipo, a reação dele foi assim, "Ih, vai pegar pro meu lado." Aí a minha filha assim, ai, mãe, quando você tá assim, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, gente, ninguém vai ter empatia comigo. Ninguém vai perguntar, mas como é que você tá? Tem alguma coisa que a gente possa fazer pra te ajudar, sabe? Mas aí depois eu falei, não, esse é o meu loop, que eu queria voltar no que a Samara falou do loop, gente. Eu não sei se vocês viram o Divertidamente 2, porque, Samara, você descreveu o loop da ansiedade que termina com a gente falando assim, eu não presto, né? O final do loop, Total. ele sempre chega nessa conclusão. Mas sabe qual é É o meu muito problema? triste Meu problema, isso. eu deixo aqui já um recado direto pro meu terapeuta. Eu vou mandar ele escutar especificamente esse pedaço, mas eu tô brincando, não brincando mais. A verdade é que, assim, eu no fundo, eu nunca tive depressão, eu nunca tive baby blues, nunca tive, assim, eu me trato há muito tempo em terapia e nunca tive nada diagnosticado nesse sentido. E eu tenho um primo psiquiatra, e que eu, quando a coisa aperta, eu ligo pra ele e falo, que eu tenho liberdade de falar tudo pra ele, sabe? Então eu falo mesmo, falo, e aí, o que você acha? Tava ele falando. E aí, e a gente nessa piada do tipo assim, quando o casal passa, essas porcarias de fazer antigamente, entendeu? Então, eu fico pensando que assim, eu entro nesse loop, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, digamos assim, né? Eu consigo ver a luz lá em cima, sabe? Eu consigo quase que eu mesma me vejo fora, sabe? E vejo, Uhum. não, eu sei que vai, como se eu fosse uma marionete de mim mesma, entendeu? Tipo, eu sei que eu tô naquele negócio ali, naquele loop louco, mas eu sei que em algum momento aquilo vai resolver. Então, ao mesmo tempo, eu falo assim, cara, você não tá mal, sabe? Você tá vendo que vai resolver. Assim, eu sei que eu tô mal, mas eu não tô mal, entendeu? É uma Uhum. coisa Uhum. meio quase um show de Truman, não sei, uma coisa assim, sabe? Meio, sei Sim, lá. sim. Acho que eu me perdi aqui na metáfora, mas vocês entenderam que é uma coisa meio fora do corpo, quase, uma experiência assim, sabe? É interessante isso, né? Porque como que, assim, nós mulheres, né, mães, enfim, é o tempo todo, assim, a coisa cercando, se colocando em relação à nossa culpa, né? A nossa culpa de não estar fazendo certo, a nossa culpa de não estar conseguindo dar conta. É, a gente não vê muitos homens falando sobre isso, né? Assim, parece que essa coisa da culpa, ela nem passa por... Ela ela nem chega ali, né? Nada. Não faz, pois é. Assim, e tem uma cultura também, né, que eu acho interessante, que assim, é, muito do Brasil, né, no talvez, assim, acho que isso no mundo inteiro, mas aqui no Brasil especialmente, é de que assim, parece que uma mãe, ela só é boa mãe se ela se lascar. Né, assim, se ela, assim, ela tem que estar sofrendo ali, ela tem que estar assim, Verdade. né? O tempo todo ele sofrendo com a amamentação, que eu não sei o quê, enfim, de dar conta das demandas do bebê, saber se ele tá, que ele chora é por quê, e não sei o quê. E ela tem que estar o tempo todo sofrida, né? A coisa assim, a mãe, se ela não tá sofrendo, parece que ela não é boa mãe, né? Parece que se não tiver uma culpa, parece que não é boa mãe. É o Isso, sacrifício, isso às né? vezes ainda entra um loop de competição de problemas, às vezes, sabe? Às vezes eu vejo assim, e às vezes eu me pego mesmo nessas situações e vejo assim, cara, o que eu tô falando, sabe? Tipo, se alguém me conta alguma coisa e eu penso, pô, fulana tá com um problema tal, e eu já penso assim, pô, e meu filho que tá com diarreia há 8 dias? Assim, sabe? Eu começo a entrar no meu próprio loop e eu falo assim, mas o que tem a ver? Tipo, eu não tô com problema, sabe? Tá, teu filho tá com diarreia, mas eu não tô mal com isso. E, sabe, parece que eu mesma, quando eu vejo outra mãe, parece que eu penso que é isso, que eu tenho que ficar mal também, que meu filho também não tá bem. Então, sabe uma competição indireta, que não é uma competição no sentido de querer ganhar do outro, mas é uma questão assim, não, então eu tô fazendo uma coisa errada. Eu tenho que correr atrás do meu erro aqui. Onde é que é o meu erro aqui? Total, isso. É muito real. Mas vamos falar então um pouco mais disso da mãe e do pai, né? Porque a gente tem um episódio sobre culpa, né? Mas assim, por que que você acha, na sua opinião, assim, como mãe, mas também como psiquiatra, né? Por que que a gente acaba absorvendo tanto essa culpa e essa responsabilidade e a carga mental, né? Que é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, é um termo um pouco mais novo, assim, no mainstream, que é a carga mental das mães, assim, né? A gente tem meme, né? O tempo inteiro, assim, o pai lavando louça. É tipo, pô, legal, vou ver um filme mais tarde, né? E a mãe lavando louça é assim, caraca, eu tenho que fazer o check-up do meu filho, será que a Uhum. merendeira dele tá pronta pra amanhã? Eu tenho que fazer compras, eu já paguei aquela conta, né? E tudo bem, assim, tem todo o lance do patriarcado e óbvio que tem questões, né, sociais aí, mas
nós que somos empoderadas e mulheres que, né, nascemos pós-feminismo e tal, por que que você acha que isso ainda é um problema tão grande pra gente, que tem esse, né, esse ônus mental e emocional nas mulheres que acaba virando, né, problemas de saúde mental, etc. Me enrolei na pergunta, mas acho. Então, eu acho que assim, eu acho que é uma questão cultural mesmo, assim, né? Social, enfim. É, porque assim, né, os homens, assim, as mulheres, elas, assim, o homem nunca teve esse chamado, né, para cumprir ali junto com a mulher ali a maternidade, a paternidade. E eu acho que foi se contando uma historinha, sabe, ao longo dos, dos anos, assim, de que quando a mulher ela engravida, né, o cérebro dela vai mudando, né, de forma a ser adaptado, né, para as demandas da maternidade, né, aquele mito do cérebro da mãe, digamos assim. E assim, claro, embora assim, de fato hajam várias mudanças, né, neurobiológicas, assim, né, em termos de estudos assim, de neuroimagem, né, a gente vê aí é, volume de matéria cinzenta que pode diminuir em determinadas regiões, é, uma poda ali sináptica que vai acontecendo, né, que vai otimizando assim a conectividade neuronal, né, preparando esse cérebro materno para responder de forma mais eficiente às necessidades do bebê, né, e a ocitocina, o hormônio do vínculo, enfim, não vou entrar aqui em termos técnicos, mas assim, como se isso bastasse, sabe? Como assim, então se a mulher ela tem todas essas mudanças, então é ela que deve responder essas demandas, né, da maternidade. Então o instinto materno, essa coisa do instinto materno, ele é automático, ele existe, enfim. Quando, na verdade, isso é maior balela, assim. Existem muitas alterações neurológicas, sim, que podem ajudar nesse processo, né, da mulher ali de se adaptar a essa nova condição dela. Claro, né, o corpo todo da mulher, na verdade, passa por mudanças fisiológicas, hormonais, etc., para dar conta, né, de cuidar desse bebê, né, é o leite que vem e tal, mas assim, isso não é uma garantia de nada, né? Isso não tem a ver assim, com esse instinto. Na verdade, cuidar de um bebê é um aprendizado, né? É um aprendizado e que precisa ser aprendido por homens e mulheres, né? E a questão toda é essa. Eu acho que assim, nessa nossa cultura, né, na nossa sociedade, isso foi sendo entregue às mulheres, assim como assim, olha, nasce de você, todas as mudanças hormonais vêm de você, então é você que tem que dar conta, né? É a mulher que tem que se lascar, né? Assim, na nossa cultura é a mulher que vai se lascando, vai se danando aí para dar conta de um filho. Que triste saber que, né, é uma questão, na verdade, que assim, Vocês já viram tem aquele filme? solução, né? Que, na Vocês verdade, já tem viram solução. Chama o tem marido aí pra tem escutar isso, né? Vem cá escutar isso aqui. vocês já viram uma cena de um filme que eu acho incrível essa cena, enfim, que é a história de um casamento, eu acho o nome do filme, que é um casal jovem, assim, que está se separando e aí ela resolve contratar uma advogada e tal para fazer o divórcio, enfim. E aí essa advogada, ela é ótima, assim, ela falando, né, que assim, olha. Ela estava fazendo umas perguntas lá para a mulher, não lembro agora exatamente o que que era. Ela falou assim: eu bebo de vez em quando, eu uso sei lá o quê. Ela falou assim: você não vai falar isso. Você não vai falar isso porque você não está autorizada a ser essa mulher que pode beber eventualmente. Porque se você falar uma coisa dessas, você vai ser uma má mãe, você não vai ser uma boa mãe. Né? E ela começa falando isso nessa nossa cultura judaico-cristã, enfim, que imagina, né? A Maria, uma mulher virgem, né? Que assim se doou para o seu filho, né? E o filho lá, enquanto morreu, né, a gente falando aqui da cultura cristã, enfim, mas nem o pai estava ali presente, né? Era ela que estava ali chorando pelo filho morto. É, né? A Maria, virgem, mamãe virgem, né? O que o pai
de Jesus era Deus e Deus também nunca apareceu, né? Esse pai nunca, Pai nunca ausente. teve ali. E, assim, tô Muito botando aqui, mas ausente, assim, gente. Nunca ela pensei bota, nisso. ela bota assim, né? É claro que isso faz parte de uma cultura, de religião, a gente nem entra nessa questão, mas assim, ela fez uma analogia sobre isso, como que a mulher ela tá o tempo todo sozinha, né? Nessa jornada. Eu acho que eu fico feliz hoje em dia que tem a internet e tem um lado ruim na internet, na maternidade, como a gente já falou aqui no podcast, né, do excesso de informação e o excesso de palpite, mas tem o lado de formação de comunidade também, né, porque você acaba se sentindo um pouco menos sozinha, porque eu lembro que isso foi uma coisa muito forte para mim. Quando eu tive a minha primeira filha, ainda mais porque eu morava numa cidade que eu tinha me mudado há pouco tempo, não conhecia muita gente e tal, foi a questão da solidão, né? E tudo bem, na hora que você entra para uma creche, para uma escola, você automaticamente começa a formar uma certa comunidade, mas aqueles primeiros meses, né, são muito solitários. E eu, como uma pessoa hiper social, que eu sou hiper, é, aquilo foi um impacto muito grande pra mim. Eu acho que tem a ver com isso também. Tem a falta. São as coisas que você não espera, né? Você não espera. A gente ainda tem uma visão muito romantizada da maternidade, né? E eu acho que eu e a Samara, no nosso caso de expatriadas, é uma coisa um pouco ainda mais radical, porque é a experiência muito diferente do que nós fomos quando nós éramos crianças, né? Porque o sistema do Brasil, por questões muito injustas e péssimas, né? E escravagismo, enfim, a gente também já falou sobre isso aqui. É muito mais acessível você ter uma rede de apoio paga, né? E eu acho que isso permite a mãe ter uma vida um pouco diferente, eu acho, assim. E essa foi a experiência que eu tive de uma mãe que saía, que trabalhava. Isso não parecia ser um fardo tão grande para ela. Minha mãe teve a primeira filha dela com 18 anos, né? E aí, quando eu Uhum. tive filho aqui nos Estados Unidos, gente, e, assim, com as minhas duas filhas, assim, no momento que eu tive babá por 12, 15 horas na semana, era um luxo. Mas era um luxo, assim, né? Muito, muito, muito grande. E aí vem a culpa do luxo, porque eu não tô trabalhando e eu tô pagando E, essa na mulher para verdade, cuidar do meu filho, que é o que deveria. na verdade, não deveria ser um luxo, né? Acho que a Não questão é deveria. essa, porque assim, é uma demanda infinita, filho, né? Se você tem mais de um, e quanto mais você tem, mais demanda é, né? E não deveria ser um luxo, na realidade, né? Porque é muito injusto com a mulher, né? Assim, ter que dar conta disso tudo sozinha, porque é muita coisa, é muita demanda. Não só física, claro, de trabalho braçal ali de cuidar de uma criança, de uma casa, etc., mas a demanda emocional que o tempo todo a criança está te demandando, né? E você tem que estar atento, e você tem que estar prestando atenção no que a criança está te falando, assim, aquela atenção ali na criança, né? Então é muito injusto. E você estava falando dessa coisa assim das redes, né? Eu acho que isso é super importante, assim, né? A gente poder de fato falar sobre isso e, enfim, a gente fica aqui falando dos homens também, né? Que, não sei o quê, mas claro que eu acho que existem homens que chegam super juntos, sabe? Que participam efetivamente ali, né? Estão ali lado a lado. Mas eu acho que a gente tem muita coisa, assim, a evoluir, sabe? E uma coisa que eu senti falta quando eu fui mãe, pela primeira vez, foi essa falta de. Eu tinha todas as minhas amigas já tinham tido filho praticamente, né? As mais próximas, assim, do meu meio e tal. E nunca, a não ser uma que você conhece, Samara, a Júlia, nunca nenhuma. A Júlia não, a Júlia falava, assim, mas assim, nunca nenhuma falou sobre esse. Essa complexidade, essa coisa, assim, de quando um filho chega, sabe? Assim, nunca falou. E quando eu falava com alguém, assim, poxa, eu ficava assim, mas sério, como é que foi seu início? Assim, né? Como é que você ficou? Porque eu, assim, a minha primeira semana com o bebê em casa era assim, gente, o que que eu fiz da minha vida? O que que eu fiz da minha vida? Acabou. Era assim, eu ficava assim, onde eu fui amarrar meu bode? Eu só falava isso, eu falei assim, É, minha vida é. acabou, acabou. E era um desespero, porque eu falei assim, gente, será que só eu penso isso? Só eu? Porque, sabe, assim, a minha mãe não tinha tido essa experiência. Minha mãe ficava assim, minha mãe tava apavorada, minha mãe tava achando que eu tava com uma depressão pós-parto, que eu tava com alguma coisa. E aí eu lembro de ligar, assim, eu me tranquei no banheiro, eu chorava, chorava. E aí eu liguei pra Júlia, que você conhece, Samara. Aí eu falei assim, Júlia, como é que você conseguiu?
Assim, eu caí em prantos, porque assim, eu sabia que ela já tinha passado por isso, porque eu lembro quando ela teve neném, ela vinha conversar comigo sobre essas coisas e por mais que eu tivesse assim, empatia por ela, eu não conseguia ter noção do que ela estava passando. Eu não tinha tido filho ainda, entendeu? Eu não tinha a menor noção. Eu, inclusive, achava que ela estava, na verdade, exagerando no sentido, assim, entre aspas, né? Mas porque ela tinha também, ela tinha acabado de se mudar para outra cidade, ela não tinha tanta rede de apoio lá, então eu achava que tinha mais a ver com isso. E claro, isso também tem a ver, né? Mas não é só isso, assim, né? É uma coisa, assim, é algo. É muita transformação, é muita mudança de identidade, de corpo, de tudo. E eu lembro, assim, que quando eu falava, assim, com outras pessoas sobre isso, as pessoas, ah, não, mas isso passa. Ah, não, mas é ótimo ter filho, né? Eu ficava assim, não, não é ótimo. Onde vocês estão achando que é ótimo, gente? Que horas começa a ficar ótimo, né? A que horas? E até hoje, sabe? Quando as pessoas falam assim, ah, porque maravilhoso ter filho. Eu falei assim, gente, eu acho que é maravilhoso para aquelas pessoas, né? Que, assim, tomaram essa decisão. E nem para aquelas que tomaram essa decisão, nem sempre é maravilhoso. Eu acho que, assim, é um outro tempero na vida, né? Assim, assim, que não é melhor e nem pior do que a vida que era antes, né? Não posso dizer que era melhor ou que seja pior. É diferente, é um sabor, é um tempero diferente que a vida toma. E a gente vai se adaptando a ela. Vai ter momentos que são muito gostosos e vão ter momentos que são horrorosos, né? Que você vai desejar muito a tua vida anterior. E tudo bem, faz parte, sabe? Mas é super importante você, acho que assim, encontrar ressonância, sabe, do que você está sentindo no outro. Então, é, eu sou assim, essa entusiasta de quanto mais a gente fala sobre isso, melhor, assim, porque eu acho que ainda existe muito mito em torno sabe, de depressão durante a gravidez, ou no puerpério, de baby blues, sabe? Eu acho que ainda existe essa coisa de que assim, a gravidez tem que ser um momento lindo e maravilhoso, que puerpério um bebê é uma bênção, que tudo é lindo, essa coisa muito fantasiosa, muito romantizada. Acho que cada vez mais isso tem sido desfeito, mas eu acho que ainda, sabe, assim, é muito conteúdo assim, Nossa, sabe? Eu acho muito. eu te entendo Eu muito, fui porque ativista de ser rabugenta na gravidez, gente, porque eu não curto gravidez. Foi um perrengue as duas vezes. Eu fiquei Aham. enjoada, desconfortável, me sentindo feia. Tipo, nada. Aí eu senti o chutinho, pô, maneiro, sabe assim? Mas assim, e eu falava disso muito abertamente, assim, né? Mas é. Não, mas o que você falou é muito verdade, assim, porque uma coisa que eu tava conversando com a minha mãe, né, inclusive nessas conversas e tudo, foi assim, que a minha mãe estudou psicologia positiva, né, que é o estudo da felicidade, digamos assim. Então, e ela tava falando assim, que as conversas que rolam nesse estudo, assim, que o filho, na verdade, objetivamente, né, ele reduz a sua qualidade de vida, porque você passa a ter menos dinheiro disponível, você passa a ter menos tempo, assim, esses fatores objetivos do que a gente considera aí, tudo entre aspas, né, qualidade de vida, assim. Sim, Mas mesmo assim, a gente decide ter filho, né? Quer dizer, nem todo mundo, né, gente? A gente tá falando aqui de uma escolha de família muito mega específica, a gente tem consciência disso, assim. A gente tá sendo hiper heteronormativa careta, assim. Mas, inclusive, temos vários episódios aqui com duas mães, dois pais, mas assim, nesse contexto que a gente tá falando, né? Mas mesmo assim a gente decide ter filho e o fato é que traz coisas, é o que você falou, traz essas reduções, né? Mas assim, dá um certo. Tudo fica em HD, né? Tudo traz um certo sentido, as coisas passam a ter muito mais peso pro bem e pro mal, mas assim, tipo, eu na minha Uhum. carreira, que é uma coisa que é um fator mega complicado na minha vida, assim. Quantas vezes eu já pensei, falo assim, cara, eu acho que eu vou pegar um trabalho mais, sabe, careta e fazer. Mas assim, agora eu não posso, porque eu tenho uma responsabilidade, que a minha filha cresceu eu vendo correr atrás desse negócio. E agora isso passou a Uhum. ter um outro sentido, que vai além do meu Uhum. desejo profissional de suceder X, Y, Z, entendeu? Agora eu tenho uma responsabilidade, assim, passou a ter um outro sentido, né? As coisas passam a ter um outro sentido. Então, eu acho que esse é um lado nem fácil, nem sempre fácil lidar, né? Também não é fácil lidar com isso, que as coisas mudam, né? Você ressignificar é. certas coisas, assim, né? Mas É... é isso, eu acho que assim, Mas mesmo. sabe uma coisa que desculpa, Mariana, só comentar uma coisa que você falou antes, que esse negócio de você contar com a Júlia, né, com amigas e com rede de apoio. Eu lembro que
E também comentando que a Luísa falou de gravidez, eu lembro que na minha gravidez com a Morena, né? Eu tenho uma filha morena, morena. Com a minha filha, eu lembro que as pessoas falam assim: ah, você tá curtindo a gravidez, né? Você dança, não sei o quê. Não, na verdade, eu não curto a gravidez. É justamente por isso que eu vou dançar e que eu vou fazer as coisas. Porque se a gravidez me impedir de fazer as coisas, eu vou surtar. Então, eu não, eu tinha que preencher, na verdade, eu tinha que preencher meus dias, né? Ainda mais que era no meio do Covid. Então, eu tinha que preencher com coisas prazerosas para mim, ainda que eu estivesse grávida. Então, assim, no fim das coisas, óbvio que eu me divertia, mas não é porque eu me divertia porque eu estava curtindo estar grávida. É porque eu estava curtindo eu mesma, apesar de estar grávida, entendeu? Então, pessoal, assim, para mim, gravidez é o processo para ter filhos, não é o meio, assim, é o meio, né? Mas não é a felicidade do meio. Na verdade, é só o objetivo. Qual é o objetivo de ter filho? Porque, na verdade, eu queria adotar. Meu marido não queria adotar. Ele falou, não, eu queria ter. Bom, enfim. Também já falamos sobre isso aqui algumas vezes, mas essa coisa de ter seu próprio filho, sei lá o que, bom, enfim. Eu queria adotar, ele falou, ah, não sei se eu queria adotar. Eu falei, tá bom, então vou embarcar nessa história de gravidez e tal. Pra mim era assim, cara, eu não quero ficar grávida, sabe? Eu tinha um pouco de egoísmo comigo mesma, tipo, eu demorei tanto pra conseguir gostar do meu corpo, pra mim a questão da autoestima. E agora eu vou estragar tudo pra um bebê que vai me sugar aqui, tudo de mim durante um ano, né? Porque, quer dizer, 9 meses mais um tempo de amamentação. Então, pra mim era uma transformação muito louca. Consegui aproveitar, mas consegui aproveitar apesar da gravidez, né? E não a gravidez em si. E, e essa coisa do nascimento foi até um pouco de por que eu comecei a escrever sobre a maternidade no geral. Foi um pouco como um desabafo meu, porque eu lembro que quando a Morena nasceu, eu não pensava assim, uau, que dia lindo, que emoção. Eu pensava assim, cara, fudeu, tipo, literal, assim. Onde eu fui amarrar O meu que eu bote, faço vou com fazer. isso? O que que eu Veio um faço com isso senso, aqui? tipo, o que me veio foi um senso de responsabilidade, isso sim, tipo, me veio assim, cara, um tapa na cara que você não pode agora bobear, porque você tem uma criança que depende de você, um bebê que depende de você. Então, a primeira coisa que eu me lembro de sentir é esse senso surreal de responsabilidade, que eu nunca tinha sentido. Porque não é aquela coisa assim, ah, eu tô cuidando de um sobrinho, ou não sei o que depois eu vou devolver, né? Ou sei lá. Então, Sim. essa foi a emoção que eu senti, esse senso de responsabilidade, mas não foi amor. Eu não lembro de amar minha filha no primeiro dia, e eu não tenho nenhum problema de falar isso. Eu lembro, inclusive, do momento que eu acho que deu um clique, assim, de que, eu acho que eu amo ela, sabe? Foi um momento que eu tava cantando pra ela e ela me olhou e deu um bocejo lindo e eu, oh, meu Deus. Assim, tanto que me marcou, porque antes disso, que foi, sei lá, com 10 dias, ela era, o que é isso que está acontecendo na minha casa, sabe? Tipo, eu não sei quem eu sou, não sei nada, meu cabelo tinha virado um bolo de nó único, entendeu? E era aquele coisa, mas eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que, quanto mais a gente puder ser transparente e falar, cara, é difícil pra caramba, tem muitas coisas prazerosas, e também tem gente que não tem tantos prazeres assim na maternidade e que vai ter que achar outras formas de encontrar esses prazeres com mais dificuldade do que outras. Eu e Luísa, a gente já falou aqui algumas vezes que a gente tem a sorte de que a gente gosta de ser mãe. Mas eu tenho amiga que não gosta de ser mãe, cara. E ela fala, cara, eu não gosto de criança pequena e agora eu tenho que esperar 10 anos pra minha filha crescer. E ela tá, pra ela, seria como se fosse uma gravidez de 10 anos. Ela tá esperando esse meio, porque ela sim quer Uhum. ser mãe, sim gosta de ser mãe em si, mas não de criança pequena. Então, assim, a gente tem que, enfim, falando muito, virou podcast, na Não, verdade, meu mas é monólogo, isso. Eu né? acho que Vou tem deixar pra mulheres vocês. que. É, mas eu acho que isso bate muito, de forma muito diferente em cada mulher, né? E é o tipo de coisa que, assim, às vezes a mulher ela só vai descobrir depois que ela tem um filho, né? Ela faz uma ideia do que é ter filho, quer, deseja, né? E no momento que nasce, vê que o buraco é muito mais embaixo. E agora, né? Agora eu tenho um filho aqui pra cuidar, né? Então tem muita mulher que fala isso, né? Acho que tem uma atriz que vive falando isso, não lembro agora quem é, mas que fala isso, que assim, que ela ama as filhas dela, mas odeia ser mãe. Assim, em termos, no sentido dessas demandas infinitas, desse cansaço, essa sobrecarga, né, de tudo. E que exercer a maternidade é algo que tá muito longe de ser romântico, né? Vamos, convenhamos, assim. Tem É, até é assim, aquele, tem até aquele meme de na próxima, na verdade eu quero ser mãe de novo, mas na verdade eu quero ser pai, né? Quero ser pai, E, total. Quero muito ser pai. se você quer ter outro filho, eu quero ter outro filho, mas no meu próximo filho eu quero ser pai, eu não quero ser a mãe, não. É. Eu né? tive essa coisa de gostar ou não da maternidade. Eu devo ter falado isso aqui, mas eu tava
muito grávida da minha primeira filha, que aliás foi uma história muito engraçada, porque eu tava assim, literalmente 2 semanas antes de parir, e eu não era aquela gravidinha assim, petit, não, eu era aquela grávida assim, meu corpo inteiro estava grávido, Era um sabe? navio. Eu, É, eu também. exatamente, Eu tipo, a barriga era. entrava assim, 3 minutos depois Eu, passava eu. É. eu tava tão grande na minha gravidez que eu tinha um tio que ele falou assim: Mariana, parece um navio chegando, que assim era uma coisa. Eu era total, assim. E aí eu cheguei no aniversário dessa minha amiga, que era mãe solteira de um rapaz, que hoje em dia já está com seus, sei lá, 18 anos, de ir na faculdade, mas na época ele tinha, sei lá, 8. E aí eu cheguei, né, muito grávida. Aí foi muito bonitinho, porque ele virou e falou assim, gente, eu preciso falar uma coisa. Tinha umas 15 pessoas na mesa. Aí todo mundo, que foi, Harlanella? Ele, a Luísa está grávida. E todo mundo, uau! Tipo, eu era a grávida mais óbvia do mundo. Mas nesse dia, a mãe dele virou pra mim e falou assim: Olha, Luísa, eu não tenho a menor dúvida que você vai amar essa sua filha. Não tem a menor dúvida, você ama todo mundo, você vai amar. Agora, talvez você não goste de ser mãe. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Eu tava assim, há 2 semanas de parir. Talvez você não goste. E não tem problema. Tapa E na você cara, né? e ela falou assim: e você só vai saber quando você for, não tem como saber antes. Eu dei muita sorte, porque eu fiquei grávida por acidente, nunca quis ser mãe, e eu amo ser mãe, amo. Mas a minha melhor amiga era o sonho da vida dela. Ela passou anos falando assim: eu vou achar um marido, e eu vou casar com ele, eu vou ter filho, e ela não gosta de ser mãe. E ela demorou pra admitir isso, mas é a verdade. Que não era o que ela achava e ela não gosta. Então, se prepara, que talvez você não goste. O problema também, eu acho que durante muitos anos, né, assim, porque hoje em dia, talvez, as mulheres, elas se sintam muito mais validadas, né, e confortáveis em fazer a escolha de não ser mãe. Eu acho que também tem uma questão, né, porque durante, assim, até hoje, né, vamos voltar aqui, porque, assim, enfim, até hoje existe muito essa cultura de que, assim, a mulher, ela só é validada enquanto mulher, efetivamente, se ela for mãe, né? Assim, para a cultura, isso no mundo inteiro, né? Então, assim, eu acho que não tinha essa quase que obrigatoriedade de ser mãe, né? Enquanto que a mulher não tinha nem opção de pensar se aquilo seria bom para ela ou não, né? Então, eu acho que muitas mulheres só realmente descobriram, caramba, o que que é ser mãe depois que você, porque não tem como você saber antes, realmente não tem, né? Outras mulheres hoje em dia, eu acho que você consegue, assim, pelo menos você consegue passar essa possibilidade na sua cabeça, tipo assim, caramba, hoje em dia se fala mais sobre isso, né? A gente sabe de toda mudança, toda sobrecarga e tal. Então a mulher hoje em dia ela tem a possibilidade, pelo menos, de pensar a vida dela sem a maternidade, né? Ela nunca vai saber o que que é ser mãe, mas ela assim, mas talvez eu não queira saber mesmo, né? Talvez eu não queira saber e tá tudo bem. Prefiro não saber do que ter e me arrepender. Então, eu não vou ter filho. Então, hoje em dia tem muito mais essa possibilidade. Claro, assim, eu falando assim, da minha experiência, eu adoro ser mãe, louca pelos meus filhos, claro. Mas é isso, assim, essa mudança da vida, né, depois dos filhos, ela não para ali depois, né? Assim, tá, tudo bem, nasceu, descobri que é muita mudança, mas essa mudança ela vai sendo imposta a gente a cada momento da vida, né? Meus filhos hoje em dia estão, um tá com 3, outro com 5 anos, estão maiores, né? Assim, já tem uma certa autonomia, não é aquele bebê que precisa de cuidados assim ali 24 horas, estão na escolinha, então já tem tempo para mim. Mas ainda assim, sabe, a maternidade está o tempo todo ali, também ocupando uma boa parte da minha vida, se não a maior parte da minha vida. Só que assim, não é só a maternidade que me preenche, sabe? Não é só a maternidade. A maternidade é muito importante na minha vida, com certeza, mas outras coisas, assim, também são, né? Sobretudo a minha carreira profissional, né? E, caramba, como evoluir profissionalmente, assim, com filhos, né? Assim, poxa, terminar esse doutorado para mim foi algo que, assim, em algum momento eu pensei, não sei se eu vou conseguir, porque, cara, é o tempo todo, assim, alguma demanda, uma sobrecarga, sabe, de tudo deles. E, assim, e sentar para escrever, ficar um dia inteiro escrevendo, passar um fim de semana longe deles, eles me solicitando, tal. É muito difícil, sabe? E outras coisas que eu ainda quero fazer, sabe? Eu fico o tempo todo pensando, caramba, mas em que momento eu vou fazer isso? Porque se eu fizer isso, não vai dar tempo de fazer isso só no momento que eles estão na escola. Eu vou ter que pegar outros tempos livres mesmo. Mas aí o tempo livre meu é um tempo que eu estaria com eles, entende? Então a conta não fecha nunca.
Não, É, E o seu tempo livre é o tempo de alguém olhando eles também, porque eu tenho esse problema aqui, Luiz também, que é isso. Eu só tenho eu e meu marido. Então, assim, sim, a sim, gente sim. não tem tempo, eu e ele, primeiro de tudo, que é, a não ser de noite, mas assim, é muito pouco tempo, porque estão os dois acabados mortos. Tudo bem que agora eu sei que é uma fase mais dura, porque eu tenho um bebê muito pequeno, mas é isso. Outro dia uma amiga minha me perguntou assim, você quando vem pro Brasil e tal, você tá tranquilo, né? Vocês podem sair. Eu falei, pode sair nada, meus filhos vão pro Brasil, mas por mais que minha família seja ótima no Brasil e eu possa contar com ajuda, são pessoas que eles não estão acostumadas. Você acha que eu vou ter uma criança de 3 anos e uma criança de 9 meses vai dormir com alguém que vê por vídeo? Tudo bem, por mais que tenha muito contato com meus pais, com meus irmãos e tal, não tem o dia a dia para confiar, para dormir da criança. Por mim, não tem problema nenhum, mas a criança não vai conseguir dormir fácil, não vai conseguir descansar e vai entrar num outro loop. Então, assim, a gente também tem que. O nosso próprio bem-estar, o nosso próprio momento nosso de além da maternidade, depende também que a gente tenha outra pessoa se encarregando Sim, sim. das Depende do questões bem-estar que a gente não está deles. fazendo. Eles têm que estar no exatamente. bem-estar E É, aí a também, gente né? tem que ficar E monitorando, né? mesmo, e mesmo quando você sabe, eu não sei se vocês têm isso, assim, isso é uma coisa que eu vivo falando sobre também. E mesmo quando você sabe que eles estão bem cuidados, estão assim, né? Tá tudo bem, tá com o babá, tá com as avós, sabe? Você sabe que a criança tá bem, que tá segura e tudo mais. Não é assim, assim, né? Se você ficar comparando com a tua vida antes de ter filhos, nunca é aquela despreocupação completa. Você sempre não. tá ali, né? Assim, querendo saber se tá tudo bem, e tudo mais e tal. Então, assim, não é uma coisa que você se desliga completamente, né? Eu acho que É que você tá sempre de plantão, né? Na real. é. É, Eu tive essa experiência que eu saí outro dia. Meu marido ficou em casa, o pai das crianças ficou com as crianças em casa. Eu saí com a minha amiga para um show. Gente, foi assim, foi muito vida antes, sabe? E aí a gente ficou muito louca, bebendo cerveja, não sei o quê. E aí a gente saiu e eu me sentindo muito jovem, sabe? Uau, olha eu aqui na noite com uma ondinha, sabe? Tipo, solteira, não tem filho, super da noite, assim, sabe? E ela, vamos, Luísa, vamos aqui com a galera que a gente acabou de conhecer. Vamos lá pro karaokê. Aí eu, não, meu amor, aqui é o momento em que eu pego meu Uber e vou embora. Eu tive aquela ilusão, assim, por um tempo, sabe? Mas eu falei, não, não dá, não dá. Não posso ir pro karaokê com estranhos, sabe? Tem alguma hora que eu vou ter que impor um limite aqui, que eu sou mãe e eu não posso me botar nessas situações, né? Mas eu fico pensando nisso, assim, essa época do ano especificamente, porque eu sou cineasta, né? E eu sou completamente fã do Oscar. E eu sou uma completionista, eu tento ver tudo, dou meus palpites, enfim, quem me segue no Instagram sabe. É, e essa época do ano começam a sair todos os filmes. E essa época do ano, gente, começa a surgir um ressentimento muito específico que eu tenho com as minhas filhas, eu juro. Que é o ressentimento que eu não consigo ver filme. Aquele momentinho que a galera senta pra ver filme, tipo 5:30 da tarde. Eu não tenho. Pra mim, ali é aquele horário mais louco. Então a galera assim, você já viu tal filme? Eu falei assim, não, gente, ou eu acordo 4:30 da manhã pra ver, porque de noite eu durmo. Não consigo ver, boto pra ver ali 9:30, 9:45 que eu já tô dormindo, sabe? Então, assim, não Sim. adianta. você tem que ver, você tem que dividir o filme em Eu faço assim, eu pedaços, vejo que nem entendeu? série. Eu vejo em blocos de É, Ou 25 ver, faz ou ver minutos. em parte. Não, não 1.2. Eu vejo existe ver tudo um em filme 1.2. completo num dia, é muito difícil. Eu vejo tudo em 1.2, senão eu não vejo nada. Não tem como. Mas é isso. É um ressentimento específico dessa época do ano. No final de ano eu fico com esse, tipo, gente, eu queria só 5:30, 7:30 da noite pra mim. Só isso. Duas vezes por semana, tá bom. É isso, é isso. Vocês já viram um filme chamado. É um filme que tinha muito tempo atrás no Netflix, mas tem muito tempo, se chama Tully. Já vi, Tully, adoro. com a Charlize Eu vi Theron. grávida esse filme. Eu vi antes de ter filho, né? E aí eu lembro, você falou isso agora, que tava o pai com as crianças em casa e tal, e aí ela dá uma aloprada lá, né? Porque ela tá com É. burnout nitidamente. E, e aí ela sai e não sei o quê, e tarará, e aí ela acaba, enfim, num momento lá no hospital, internado, sei lá, nem lembro. E aí o pai, assim, fala assim com o médico, não me lembro. Mas não sei o que aconteceu com ela. Ela nunca fez isso, de sair sozinha, assim, não, de sair e deixar as crianças sozinhas em casa. Aí a própria médica, eu falei, chefe, assim, mas as crianças não estavam sozinhas em casa, elas estavam com o pai delas, com você. A gente gosta de terminar o episódio com alguma coisa engraçada ou alguma coisa diferente da maternidade, alguma coisa curiosa, não necessariamente engraçada, uma coisa curiosa da maternidade ou dos seus filhos, ou alguma coisa que eles falaram, alguma coisa, sei lá, um insight, alguma coisa diferente, assim, que você comentaria, assim, com alguma amiga, entendeu? Sobre maternidade, sobre
as crianças, enfim. Ai, meu Deus, como um insight, assim, que isso é uma coisa Não, não assim, precisa, pode ser bem. Não, engraçado, bobo. pode ser uma Eu coisa posso tosca, começar, gente. boba. Eu posso começar para ver se te inspira alguma coisa, porque você vê Tá. bem pequenininho. A minha filha mais nova, a Olivia, ela é possível, eu não sei, ela é toda neurotiquinha com algumas coisas, ela fica fixada nas ideias e tal. Ontem, a gente, na hora de noite, em vez de eu ver o meu filme de 5h30, 7h30, a gente estava vendo o filme da minha filha mais velha, que é um musical e tal. E aí tinha uma cena em que estavam todos os estudantes num ônibus escolar. E aí o ônibus bate. Tipo, ele sofre um micro acidente e aquelas crianças entram em pânico. Assim, "Ah!" Na cena seguinte, eles já estão todos na escola. E a gente, como adultos, né? A gente sabe, ou seja, ficou tudo bem. A minha filha ficou completamente fixada no ônibus. E ela ficava assim. Tá, mas o ônibus estava no canto, né? Em inglês, né? The bus is in the corner. A gente, sim, Olivia. Ela, tá, mas cadê o ônibus? A gente, não, amor, o ônibus já consertou. Por isso que eles já estão na escola. Ela, não, mas cadê o ônibus? Aí começava a cena seguinte, ela, mamãe, cadê o ônibus? Ela, o ônibus está no canto, o ônibus. Ela ficou completamente fixada no ônibus que encalhou. E aí teve uma hora que a gente teve que falar assim: não, amor, ela tá no mecânico, que é o médico dos ônibus e tal. E ela passou a noite inteira falando assim: não, acho que o ônibus está at the doctor, the bus is at the doctor. E ela ficou completamente fixada no ônibus que bateu, gente. Eu achei isso muito bonitinho. A E minha ficou filha logo fixada. preocupada, tá vendo, tadinha? Tá antenada, né? Aí isso você vai entendendo, assim, as coisas que eles entendem e as coisas que eles não entendem, né? Morená tem alguma? Eu tô Não, pensando ainda também, gente. não, eu tô lembrando aqui, eu tava aqui lembrando que eu até tinha anotado no celular essa vez com meu filho mais velho, Miguel, uma pérola dele que eu achei muito engraçado. Porque toda vez que alguém pergunta meu nome, fala assim: "Ah, você se chama Morená?" Aí eu respondo sempre assim: "É, Morena com um acento no ar." Aí uma vez Miguel me sai com esse diálogo assim: "Mamãe, você voa?" Aí eu falei assim: "Não, filho, por quê? Por que que seu nome é no centro do ar?" Centro do ar, ele confunde com assento no ar. Eu achei tão bonitinho. Eu Coisa achei assim lúdica. interessante, porque ele ouvia rápido e aí ele ficava assim: "Ah, minha mãe, você voa no centro do ar." Não, imagina quanto tempo ele ficou acumulando essa Não, ele parada na devia cabeça estar até. assim realmente intrigado. Ele tem algumas pérolas. Ai, que fofo. Hoje ele me surgiu com uma dizendo que, como é que foi a história? Meu pai, ele tem o cabelo bem branquinho, assim, bem branquinho mesmo, assim, tipo um algodãozinho. Aí isso foi hoje, assim, Miguel falou assim: "Mamãe, você sabe como o cabelo do vovô ficou branco?" Eu falei: "Como, filho?" Lá no sítio, ele entrou na piscina e eu esfreguei o cabelo dele saiu todo preto, só ficou branco. Ele tem umas coisas assim. Lavou, Inventou isso né? na cabeça dele. Muito bom. Bom, agora que você falou de frases, eu lembrei de uma que, bom, aqui na Catalunha, Barcelona, as crianças aprendem tudo em catalão na escola. E minha filha acaba, bom, ela hoje em dia fala os três idiomas, né? Castelhano, espanhol, catalão e português. E acaba que uma coisa ela brinca no idioma, outra coisa ela brinca no outro idioma. E aí ela estava brincando de escola. Normalmente quando ela brinca de escola, ela brinca em catalão, né? Porque ela repete a professora e tal. Aí ela estava brincando e ela falou alguma coisa assim, ah, agora move o braço assim, move o braço assim. Só que na hora que ela falou move o braço, ela falou em português, que ela falou para mim, como se eu não entendesse catalão, né? E aí eu falei, não, tudo bem, move o braço. Mas como é que faz para mover o braço em catalão? Aí ela falou assim, ué, mamãe, em catalão move o braço igual. Em vez de ela traduzir para mim, normalmente eu falo, não, traduz aqui. Ela, ué, mas move o braço igual. Em catalão e português move o braço igual. É, muito E aí eu bom. fiquei Eu pensando adoro que o essa coisa desenho concreta da criança, eu acho tão interessante. a literalidade, às vezes, né? É, Tipo, total. Muito Maravilhoso. bom, muito bom. ai, Nossa, Morana, muito obrigada por vir aqui conversar Imagina, com a gente. obrigada a Como sempre, acabou vocês. virando uma conversa, desabafo. Pois é. Mas é assim, a gente é assim. a gente não E tem. Temos um script, não seguimos o script. exatamente. Para os ouvintes, a gente sempre tem uma pauta e aí a gente faz assim, a primeira ou a segunda, e aí no final vira uma conversa. Mas muito obrigada.
Obrigada a vocês pelo convite, meninas. Muito Foi, Foi obrigada. ótimo. muito bom. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Tchau, 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 pessoal. tchau.